tudo. Espírito de Deus, em Cristo Jesus, acalma os nossos corações, Senhor. Que possamos realmente sentir a Tua paz nessa manhã, Senhor. Possamos nos desligar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que vem para roubar a semente que a Tua palavra representa em nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, nessa manhã possa trazer, Pai, a cura, a libertação, a salvação. Possa trazer a resposta, não que queremos, mas a Tua resposta para aquilo que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, acalma, Senhor, o ambiente, que desperta de todo o cansaço, que toda ação maligna caia por terra, que todo espírito humano, que todo espírito imundo contrário, Senhor, a esse lugar seja agora manietado, amarrado, expulso deste lugar em nome de Jesus. Nós só queremos sentir a Tua doce presença, Senhor. Não queremos sentir nenhuma ação ou presença que não seja do Teu Espírito, Pai. Que essa manhã seja a melhor manhã de nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos falando este mês sobre o zelo de Deus, não é? Um atributo que Deus decide compartilhar com o homem. E em Cristo Jesus, isso é indispensável. Todos nós precisamos praticar esse zelo. E quando nós estamos falando sobre o zelo de Deus, estamos falando sobre o cuidado com a palavra, o cuidado em praticar os princípios de Deus, enfim, de muitas coisas. E eu queria falar um pouco nessa manhã sobre os benefícios por você praticar o zelo de Deus, amém? Isso é muito importante. E quais os benefícios em praticar esse zelo? Entenda uma coisa, irmãos. O zelo de Deus me faz prosperar, me faz alcançar todas as promessas de Deus para a minha vida. O zelo de Deus me faz prosperar em todas as áreas. Não é somente uma. É como salvação, não é? Lembra? Salvação, a maioria dos textos, ou quase todos os textos do Novo Testamento, a palavra traduzida para nós como salvação é sozo. E essa palavra não significa apenas ir para o céu. Significa salvação da minha vida financeira, salvação do meu casamento, salvação de tudo que eu estou com problemas nessa vida, além de ir para o céu em Cristo Jesus. Amém? Então, quando falamos de zelo de Deus, estamos falando de muitas coisas. E nós veremos através da vida de dois homens o que qual o benefício em praticar o zelo de Deus. Como não dá para falar dos dois nessa manhã, se Deus permitir, nós falaremos do outro no próximo domingo, se assim Deus permitir. Mas hoje nós vamos centrar mais em um. Mas além desses dois que eu vou citar aqui, você vai encontrar muitos na Bíblia. Você vai encontrar Daniel, você vai encontrar Ananias, Misael, Azarias, homens que decidiram ser zelosos pela palavra de Deus, pela lei de Deus, e eles cresceram e foram vitoriosos. Tiveram lutas, mas venceram todas as lutas, amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Nós veremos aí dois homens que alcançaram as promessas de Deus, com muita luta, alcançaram. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim. Acharam aí? Diz assim. Êxodo 3, 7 e 8. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Irmãos, o povo, depois de 400 anos como escravos no Egito, depois que José morre, passa-se um tempo, sobe um novo faraó, e ele já não sabia, não conhecia a história daquele povo. E começou uma opressão, e essa opressão foi aumentando.
E ali o povo de Deus começou a clamar ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E olha que coisa interessante. Deus ouve o clamor, vem, fala com Moisés, e ali Deus agora libera uma palavra de livramento, não é? Uma palavra de bênção, onde além de livrar o povo, a promessa, ainda disse que levaria eles para um lugar de muita prosperidade. Haveria muitos inimigos, mas eles venceriam todos esses inimigos. Essa era a promessa de Deus. Aí, antes de continuarmos, lembra para alguns, eu já ensinei isso, não confunda profecia com promessa. A promessa está dentro da profecia, mas não é a profecia. A profecia é algo liberado e não importa o que eu faça, isso irá acontecer. Isaías disse: um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Depois de quase 700 e poucos anos, nasce Jesus. Então não importa o que o povo fizesse, Jesus viria à terra. A promessa não, a promessa tem uma condição: se me obedecer, se for zeloso com a minha palavra, se for zeloso em praticar os meus estatutos, eu farei isso, isso e isso. E Deus liberou uma palavra ali de bênção, de livramento e de prosperidade. A profecia ali é: eu vou libertar o meu povo. A promessa é: além de libertar, eu vou levá-los a viver uma vida de prosperidade. Então são coisas diferentes. Agora, quantos tomaram posse dessa palavra, irmãos? Foi somente Moisés? Ou foi todo o povo? Quando Moisés chega e fala ali, todos eles concordaram e todos eles estavam dispostos a ir com Moisés. Então, quantos tomaram posse? Todos. Agora, quantos viveram a promessa feita pelo próprio Deus? De todo aquele povo? Somente 2, Josué e Calebe. Por quê? Olha que interessante, antes de responder esse porquê. Vai lá comigo em Êxodo 12, 37. Irmãos, quando Deus começou a me mostrar isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, nós estamos no lucro nos dias atuais. Êxodo 12, 37. Diz assim: naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés e rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens. Quantos homens, irmãos? Além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Uma outra versão mais fiel à original diz: e saíram, e uma multidão mista ou de estrangeiros também foram com eles. Tranquilo? Então calcula sair no mínimo 2 milhões de pessoas. Mas vamos nos atentar somente aos 600.000 homens, que ali o homens não se contavam mulheres e crianças. Então o homem seria de uma idade aí de 20, 22, 30 anos, a idade da época que era contado que aquele homem poderia ir à guerra. Então, no meio de todo aquele povo, tinha 600.000 israelitas, adultos, homens, mais os estrangeiros adultos e mulheres ali, homens estrangeiros, mulheres adultos, vamos dizer que chegou em 1 milhão de pessoas. Eu não vou nem pôr os 3 milhões, 1 milhão, tranquilo? Quanto que é 1% de 1 milhão? 10, Hã? Quanto que é 1% de 1 milhão, gente? 10 mil. 10% é 100 mil. Quanto que é 0,1% de 1 milhão? 1.000.
Quanto que é 0,001% de 1 milhão? 10. 0,0002% de 1 milhão é igual a 2. Olha que loucura, irmãos. 1 milhão, parece loteria, eu acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena. 1 milhão, eu estou pondo 1 milhão, é muito mais. 0,0002%. É quase nada. Alcançaram a promessa. 2 pessoas, irmãos. Todos foram libertos. Todos nós que levantamos a mão e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos salvos. Amém? Vamos acreditar assim. Tem lá, mas vamos acreditar assim. Mas essa é a profecia. Todo aquele que confessar que Jesus é Senhor e Salvador e falar com a sua boca e crer de todo o seu coração será salvo. Essa é a profecia. Mas a promessa é: você comerá o melhor dessa terra. Então, nós estamos no lucro. Talvez essa explicação responda à questão, porque somente uma minoria consegue viver as promessas de Deus, irmãos. A promessa é liberada numa igreja com 100, com 1.000, com 10.000 pessoas, mas é uma minoria ali que dá um testemunho: olha, eu ouvi essa palavra, eu pratiquei, Deus fez isso, fez aquilo, sim ou não? Nós estamos no lucro. De 1 milhão de pessoas adultas, só 2. Então, por que somente Josué e Calebe alcançaram essa promessa? Porque somente os 2 colocaram em prática o zelo de Deus. Irmãos, o zelo é algo, assim como você precisa de água, em Cristo você precisa ter zelo por sua palavra. Porque ele disse: aquele que realmente, vamos colocar assim, me ama, cumpre a minha palavra e guarda os meus mandamentos. Zelo. Por zelo, ele se fez homem e morreu no meu e no teu lugar. Por zelo, por honrar a palavra. Porque quando ele sabia o que ele ia passar, e ele disse: Senhor, se possível, como homem ele disse, passa de mim nesse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Isso é zelo. Então, por que somente Josué e Calebe, irmãos, alcançaram essa promessa? Porque colocaram esse zelo em prática. Como é que nós sabemos disso? Vai lá em Números, primeiro, Números, capítulo 13. Vamos andar rápido. Números 13. Eu nem digitei aqui, deixei para abrir a Bíblia para vocês poderem me acompanhar. Números 13, 27 diz assim: este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Lembram que eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que 2 homens foram necessários para carregar o cacho de uva. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak, dos gigantes. Agora vai comigo no verso 30. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora, mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Vai comigo agora no capítulo 14, verso 6. Diz assim: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. E não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando você fala em confiança, irmão, você está falando em zelo, você está falando em confiança. Quando falamos em praticar o zelo de Deus, estamos falando sobre confiar em Deus. Eles sabiam quem era o Deus que os conduzia.
Por isso que hoje você está numa igreja, você tem Jesus. Mas a maioria de nós, quando algo se levanta, quando um problema surge, quando não é nenhum problema, presta atenção. A ideia que teria um problema, porque eles viram os filhos de Anak, e eles se sentiram como insetos diante deles, porque era uma raça de gigantes. Mas eles ainda nem tinham ido ao combate com eles. Então a ideia, quando veio a pandemia, não foi assim? A ideia que você poderia morrer fez você dizer, cada um por si, Deus por todos. A ideia que se eu tomar a vacina primeiro eu viverei, que se dane você, eu quero tomar primeiro. A ideia que virá uma crise já faz você negar a sua honra devida a Deus nessa área. Quando você tem zelo, você faz como Josué e Calebe. Ele sabia o Deus que o conduzia e disse, olha, não tem gigante, não tem bom, o Senhor está conosco, nós venceremos. Então, irmãos, quando você fala em zelo, você fala em confiar em Deus. E essa confiança tem que estar acima de qualquer gigante, de qualquer obstáculo que possa surgir. De qualquer notícia que possa vir, por pior que seja. Aqui é o que eu estou falando para vocês, o pior que me choca é isso. Era só uma notícia. Eles nem estavam enfrentando o problema e já entraram em pânico. E o pior, eles conseguiram contaminar 3 milhões de pessoas. Sem internet, sem microfone, sem WhatsApp, sem nada. Na boca a boca. Por isso que diz que não se preocupe, notícia ruim chega logo. Não se preocupe, será que fulano está bem? Se tiver mal você vai saber, e você vai saber rápido. Não se preocupe. Então a primeira coisa, irmãos, do zelo daqueles homens, é que eles confiavam em Deus. Segundo, Êxodo 33, 11. Se você lê o Pentateuco, você fica fascinado, irmãos. Êxodo 33, 11 diz assim, ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Josué ficava mais na presença de Deus do que Moisés. Moisés vinha, pregava e para casa. Josué ficava, dormia, acordava na tenda. O que é isso, irmãos? Está falando de servir. Quando você fala em praticar o zelo de Deus, você está falando sobre servir a Deus, servir ao próximo e se submeter a uma autoridade. Se você não se submete a uma autoridade, Josué se submetia a Moisés. Josué era servo de Moisés. Se você não se submete a uma autoridade constituída por Deus, dificilmente você chegará a ser uma um dia. Tem muita gente que tem chamado, tem promessa de Deus. Mas como a pessoa é altiva, como a pessoa ela não se sujeita, como diz a palavra, quando ouvir a repreensão, não faça como aquele povo no deserto. Não endureça os seus corações, porque eles morreram lá. Então, Josué e Calebe, eles sabiam o que era servir. Aprende, quem serve a Deus não serve a si mesmo. Serve a alguém. Você não tem como dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo, é o que a palavra diz. Então, irmãos, toma cuidado com isso. A prioridade em servir é servir a Deus, é em servir a casa de Deus. Moisés se retirava, Moisés voltava para o arraial, para a cidade, vamos dizer assim. Mas Josué ficava lá. Josué servia a Deus de uma maneira incrível. Como ele fazia isso? Sendo zeloso com Deus, sendo zeloso com a igreja, porque a prioridade é a casa de Deus. E naquela época, a tenda ali representava a casa de Deus, onde Deus se manifestava. Só que, por Josué entender isso, tudo que ele via Moisés fazer, ele estava aprendendo.
Então ele sabia como é que Moisés falava com Deus, ele sabia como Moisés orava, ele sabia como Moisés fazia algumas coisas, como Moisés buscava essa presença. Ele sabia como se tornar amigo de Deus, porque ele via Moisés, que era amigo de Deus. Então, quando você serve, você zela pela palavra, você zela pelo teu próximo, você se preocupa em cuidar do teu próximo, você não fica doido para saber o que a pessoa fez de errado, para no outro dia todo mundo estar sabendo. Você tenta fechar aquilo ali, você tenta abafar, cuidar, tenta resolver. Ai, pastor, é proteger o erro? Não. É ter zelo por Deus, sabe por quê? Porque a palavra diz assim: se um irmão está pecando, chama ele em particular, não é assim? Não diz para você botar na rádio peão. Chama ele em particular, conversa com ele. Se ele se arrepender, você ganhou um amigo. Agora, se ele não quer, chame 2 testemunhas. Olha que coisa incrível, irmão. Chame 2 testemunhas ou 3. Para que ouça o que você está tentando fazer, para que depois essa pessoa não saia como vítima. Porque entre o que a pessoa fala e a verdade, talvez tenha um abismo muito grande. Se ela não aceitar, aí traz o problema à igreja, e se a pessoa não quer ouvir a igreja, a liderança da igreja, então que mande ela embora. Isso é zelo, irmãos. Quem serve é assim. Você não serve a Deus para saber, fica ali do lado da sala ali, para saber o que está sendo falado, para você falar para os outros. Rapaz, você não sabe o que eu escutei ontem. Meu, o negócio está feio, hein? Você é tão inocente, né, irmãos? E nós somos tão mentirosos que nós ainda falamos assim: não, isso aí eu tenho que falar, porque isso aí vai trazer problema para a igreja. A igreja é sua ou é de Jesus? Quem é o dono da igreja? Quando foi que Jesus expôs Judas? Mesmo sabendo que era Judas, que era o diabo, que era aquele que o iria trair? Nunca. E o pior, deu o maior cargo para Judas de tesoureiro. Trouxe Judas para perto dele. Quando você tem zelo pela palavra, você não afasta o inimigo, você traz ele para perto de você. Se ele te apunhalar, não tem problema, você já sabe. Isso é zelo. Josué servia, Josué não se apartava da tenda. Outra coisa, vai lá em Números 27, verso 15 em diante. Vocês estão aí, irmãos? Eu sei que vocês tinham ido para o céu e eu fiquei. Números 27, 15 diz assim: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num. Em quem está o Espírito? Em quem está o Espírito de Deus agora, irmãos? Mas Moisés ainda não estava morto. Por que estava em Josué? Porque Josué não largava Moisés. Aprende uma coisa: você quer crescer espiritualmente, ande debaixo de alguém que tem unção, porque a unção ela é passada, ela irradia. Como é que você quer crescer andando com gente que não tem compromisso com Deus? Se você caminha lado a lado, se você é um líder, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e aí o teu pastor diz assim: eu vou em tal lugar, você diz: eu também vou. Você não sabe o que vai acontecer lá. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. Então, o Espírito, olha, presta atenção, em quem está o Espírito, com E maiúsculo, e coloque as mãos sobre ele. Ou seja, Deus já havia escolhido Josué. A presença de Josué, de servir, de ser fiel a Deus e a Moisés, era tão grande que ele não saía de dentro da igreja, vamos dizer assim. Mas ele não ficava só na igreja. Quando havia guerra, quem descia para guerrear era Josué, Moisés ficava no monte orando.
Hoje, se você fala para o irmão, irmão, você pode fazer uma visita, você pode fazer tal coisa? Ah, pastor, eu trabalho. O senhor não trabalha, então o senhor tem tempo. Cuidado, porque você quer ser o Josué, né? Josué foi para a guerra e Moisés está lá orando, intercedendo. Então, quem era o homem de confiança de Moisés? Josué. Não era Arão, seu irmão, que era o sumo sacerdote. Não era Miriam, profetisa, que era irmã dele. Era Josué, filho de Num. O homem a qual andava tão colado com Moisés, que o Espírito de Deus de que estava em Moisés já estava nele também. Então entenda uma coisa, quem levanta é Deus. Quando você fala em praticar o zelo de Deus, você está falando em compreender que quem capacita e determina a minha posição ministerial, profissional, financeira, seja lá o que for, é Deus. Ah, você não conseguiu isso porque seu pai era pobre, porque seu pai te batia. Mentira. Você não consegue porque você não entendeu que em Cristo as coisas tudo se fez novo, e se você for fiel e zeloso a Ele, Ele te levanta e te dá o que você precisa. Não há maldição que o sangue de Jesus não possa quebrar. Então, irmãos, você precisa entender isso, que quem dá o pontapé, que quem levanta é Deus. Se você for zeloso pela palavra, zeloso com as coisas de Deus, zeloso em todas as áreas, se você procurar viver isso, não se preocupa, quando chegar a hora, Deus te levanta. Deus te levanta. Outra coisa, vai lá em Josué, capítulo 1, verso 1, eu estou correndo, irmãos, nós já passamos aqui 4 livros da Bíblia. Josué capítulo 1, verso 1. Olha que interessante, irmãos. Josué 1, verso 1 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, depois do que, irmãos? Morreu. O Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, olha como ele era conhecido. O auxiliar de Moisés, o servo de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Quem dá o pontapé inicial é Deus. Presta atenção. Quando você fala em praticar o zelo de Deus, você está falando em saber esperar o tempo e a ordem de Deus para dar início no que Ele já determinou em sua vida. Porque anteriormente Ele disse o quê? Moisés, separe Josué, a qual o meu espírito está nele. Só que separou e, entre aspas, parece que tudo continuou do jeito que estava. Por que nós, Cristo Centro, não ungimos a pessoa direto a pastor, a profeta, assim auxiliar? Porque ele foi separado. E ali agora ele está sendo observado. Porque alguns, quando são separados, em qualquer lugar que você vai, ele já acha que ele é o todo-poderoso e ele já se levanta e, se vacilar, ele toma a igreja. Ele não sabe esperar o tempo de Deus. Porque quando você entende o que é zelo, você entende que quem dá o pontapé inicial é Deus. Quando você fala em zelo, você está falando em saber esperar a ordem, o tempo e a ordem de Deus para dizer, pode ir. Agora é a hora, eu já te separei, eu já disse o que você seria. Sabe aquela história? Um dia Deus pode dizer assim para usar alguém, falar para você assim, meu servo, arruma as malas, porque eu vou te levar às nações. Aí no outro dia você pede a conta do serviço, arruma uma mala de roupa e vai para o aeroporto. Não foi isso que Deus falou. Deus não disse nem o dia e nem a hora, Ele só disse, arruma as tuas malas, ou seja, se prepara, esteja pronto. Faça o que eu tenho que fazer, se prepare, esteja ali tudo em ordem, cumpra os meus princípios, porque no momento certo, Ele vai dizer, chegou a hora, levanta, levanta. José, acorda, pega o menino,
corre para o Egito, porque Herodes tenta matá-lo. Mas espera aí, era Deus na terra. Era o rei dos reis. Mesmo assim, teve que viver um tempo no Egito. José, agora, Herodes já está morto, pode voltar. O menino não corre mais perigo. A gente às vezes quer ser maior do que Deus, né, irmãos? O próprio Deus em carne, Cristo, o homem, o próprio escolhido, ungido, o seu pai, humanamente falando, José, e sua mãe Maria, sabiam esperar, sabiam da promessa que estava sobre ele, da profecia, mas sabiam esperar o tempo. E nós não queremos. Não, porque então, eu não vou nem falar de igreja, vamos trazer para a empresa. Quantos de nós, às vezes, deixamos de crescer numa empresa, pedimos a conta, porque não é justo, não reconhece o meu valor, não reconhece o meu trabalho? Será que é o tempo de ser reconhecido? Quantos de nós, irmãos, colocamos, como diz o mundo, enfia o pé na jaca? Quando você zela pelas coisas de Deus, você entende que no tempo certo, Deus te levanta. Porque Deus já tem a promessa. Não, porque Deus tem promessa na minha vida, eu não preciso disso aqui. Não é questão de precisar, é uma questão de obedecer. Porque a palavra diz que quem amola ferro é ferro. Se as pessoas te pisam, é porque você gosta de pisar nos outros. Deus vai colocar alguém igualzinho você, porque dois bicudos não se beijam. Aí é que está. Então, quando você entende o que é zelo, você entende que você tem que esperar o tempo certo, da voz de Deus dizer, agora é a hora. Levanta, pode ir. Depois de muito tempo, os 12, vivendo com Cristo, vendo Cristo fazer, Cristo disse, vão de 2 em 2. Depois disso, de muito tempo, agora não era mais 12, eram 70. Vão 70 de 2 em 2. E depois disso, só depois que Jesus morre e ressuscita, que vem Pentecostes. Então, irmãos, primeiro, Deus ele vai permitindo algumas pinceladas para ver o que está no teu coração. Se o coração de Josué fosse enganoso, no dia que Moisés separou ele, se você continuar lendo o texto, Deus manda Moisés levá-lo até o sumo sacerdote, para reconhecê-lo, para ungí-lo como líder de Israel. Mas entre a unção e a vivência, demorou um tempo. Entre Davi ser ungido, com 15, 16 anos, a ser rei, se passaram aí no mínimo 24, 30 anos. Para ele ser empossado como rei. Ele tinha a promessa, como Saul tinha. Saul não soube esperar, por causa de minutos, irmãos. Deus disse, Samuel disse, até o fim do dia eu vou estar aí, Saul. Como deu o fim do dia e Samuel não chegava, ele resolveu fazer. Porque afinal eu sou capaz. Eu tenho capacidade, eu sou inteligente. Não é uma questão de capacidade inteligente, nada disso, é uma questão de obediência. E quando você entende isso, você tem esse zelo, esse cuidado de esperar, de não sair do lugar sem que Deus mande. Com quem que Josué aprendeu isso? Com Moisés. Porque quando Deus se irritou com o povo, Deus disse assim, Moisés, faz o seguinte, eu vou matar todo mundo, para você ver que diz que a paciência de Deus não tem limite. Tem, viu? Eu vou matar todo mundo. Vou deixar só você, provavelmente Josué e Caleb. E eu farei de vocês um novo povo, uma nação muito mais forte e obediente. Porque essa nação já não teria as práticas do Egito. Aí Moisés intercede, aquela coisa toda, como todos conhecem. E aí Deus diz, tá bom Moisés, eu não vou matar não. Mas é o seguinte, eu também não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. Hoje em dia o povo crente adora anjo, né, irmãos? Moisés mandou o anjo passear. O que é um anjo diante de Deus, irmãos? Anjo é uma criatura como você, que é sujeita às ordens de Cristo e pode ser destruído por Deus a qualquer minuto, como eu e você. Isso é um anjo, um espírito ministrador que está a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, eu e você. Ninguém está desprezando, a gente sabe que é um ser poderoso.
mas o Todo-Poderoso é Deus. Eu vou mandar um anjo forte na frente de Moisés, ele vai matando todo mundo, vocês vão... Moisés, negativo. Se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vamos morrer todo mundo sentado nesse deserto aqui. Então, Josué aprendeu com Moisés. E decidiu praticar, porque você pode aprender muitas coisas na igreja, sim ou não? Mas se você pratica, é outra história, a decisão é pessoal. Então ele entendeu que tem o tempo certo de Deus dar o pontapé inicial. Tem o tempo certo e que se Deus não falar vai, e você for, você vai quebrar a cara. Porque quando aquele povo entra em rebelião, e Deus vem e já mata logo um monte, aí os outros param ali, Moisés mandaram acender os incensários e orar, e Deus parou a matança. Só tem um detalhe, quando você é rebelde, irmãos, só Jesus Cristo, e olhe lá, viu? Porque o povo fez o quê? Moisés falou, eles, não, agora a gente mudou, Moisés, então nós vamos agora e vamos guerrear. Moisés, não vão, Deus não mandou, nós vamos. Continuaram rebeldes, irmãos. Foram e tomaram a surra, morreu mais um monte. Então o zelo de Deus me faz simplesmente esperar o tempo certo de viver algumas coisas. Isso é zelo. Muitas coisas que nós enfrentamos hoje, pare e pensa com seus botões, se não é resultado de você não ter dado ouvido a Deus. Se não é resultado de você não ter dado ouvido talvez aos seus pais, talvez a um conselho de algum pastor. Presta atenção. Não é que Deus não prometeu, mas Deus não disse a hora e nem o minuto. Então, irmãos, quem entende isso, entende que o pontapé inicial quem dá é Deus. E que se você está vivendo os princípios de Deus, pode levantar demônio, pode levantar aquele que quer tomar o seu emprego, pode fazer o que quiser, você continua prosperando, porque o Espírito do Senhor está sobre você. E nada é mais poderoso do que o Espírito de Deus em Cristo Jesus na minha e na sua vida. Quinto, para a gente ir caminhando para o final. Josué capítulo 1, vai lá no verso 3. Olha que interessante. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi. Conforme o que, irmãos? Prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo. A oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, está falando para Josué, ninguém, diga assim, ninguém, será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Ele estaria com Josué conforme ele estava com quem, irmãos? Mas qual é a língua, qual é a fala de todo crente rebelde? Meu pastor é Jesus Cristo, eu só sirvo a Ele. Então, meu amigo, você está alinhado. Você está alinhado. Conforme, nós lemos aí, conforme eu prometi ao meu servo Moisés. Deus disse para Davi, enquanto os teus descendentes forem zelosos, sempre um sentará no trono. Deus disse a Salomão, por causa do amor que eu tenho com Davi, com o meu servo Davi, teu pai, não vou deixar você ver, eu não vou deixar você passar por aquilo que eu farei com o povo, que está pecando porque você, Salomão, levou o povo ao pecado. Por causa da promessa, ou seja, irmãos, você não tem como servir a Deus sem servir ao próximo. Isso é impossível. Então, Josué, por praticar o zelo de Deus, alcança e vive tudo o que Deus prometeu. Agora, para a gente terminar, lembra?
quero falar de um último benefício em praticar o zelo de Deus hoje. Talvez a gente fale mais sobre Caleb na semana que vem. Lembra? 1%, 0,00002%, dá 2. Lembra? Essa explicação responde talvez porque que nem todos nós alcançamos a promessa que é liberada na palavra de Deus. Ah, mas isso traz um problema. Talvez você diga assim, meu Deus, jamais alcançarei o que Deus me prometeu. Jamais. Quando Jesus disse assim, a justiça de vocês, viu, meus discípulos, tem que exceder a dos escribas e fariseus, senão vocês não entram de forma alguma no reino dos céus. É impossível. Senhor, é impossível. Pedro já gritou logo, eu gosto de Pedrão. Pedro já gritou logo, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. É impossível. Aí Jesus disse, ao homem, mas para Deus não é. Agora eu quero ler com você um texto que também fala que para Deus nada é impossível. Vai lá em Lucas 1:34. Irmãos, isso aqui resume tudo o que nós falamos. Lucas, capítulo 1, verso 34. Abram aí. Diz assim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Alguns manuscritos, irmãos, alguns originais, aqui diz assim, pois a palavra de Deus nunca falhará. Muito mais forte para mim. O verso 38, Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou. Irmãos, que coisa incrível, irmãos. O anjo Gabriel aparece a Maria, fala a respeito do nascimento de Jesus, fala que para ela saber que é real, que aquilo não é uma alucinação da cabeça dela, vamos colocar assim, que Isabel, a sua prima, já estava no 6º mês de gravidez, apesar de ser idosa, e as pessoas dizerem que ela nunca teve filho porque era estéril. Olha o que é a Rádio Peão, né? Você leu, prestou atenção que a gente leu? Diziam que ela era estéril. Não foi Deus que disse, o povo, porque ela não tinha filhos, porque não era o tempo de ter. E o anjo diz, olha, para você saber, não é? Que ela era idosa, dizia que ela era estéril, mas agora ela está grávida. E nós sabemos que nasce João o Batista, não é? Agora, o verso 38, irmãos, é que fala desse zelo de Deus. Porque o verso 38, Maria diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Quando falamos em praticar o zelo de Deus, estamos falando em permitir que a tua vida seja conduzida de acordo com os planos de Deus. Isso é zelo. Senhor, eu já entreguei o meu sapato. Senhor, eu já entreguei tudo o que eu tenho. Senhor, faz comigo o que o Senhor acha que tem que fazer. O problema é que às vezes falamos isso e quando o negócio começa a apertar, a gente começa a dizer, mas Senhor, nós não sabemos confiar. Porque Maria foi perseguida e José, eles tiveram muitos problemas. Sim ou não? Agora, mesmo que aos seus olhos seja algo impossível, para o nosso Deus não há impossível. Irmãos, em Cristo tudo é possível. Josué e Caleb, por causa do pecado do povo, também ficou 40 anos no deserto, sim ou não? Ou seja, apesar de ter a promessa, eles foram provados por 40 anos esse zelo de Deus. Agora, para o povo o deserto foi a morte,
Para Josué e Calebe, o deserto foi um tempo de preparação para que eles, no tempo certo, pudessem viver a promessa de Deus. Quando você entende isso, você entende que o que você está passando é só um tempo onde você está se capacitando em Deus para viver o que Ele disse que você viveria. Mas quando você não entende o zelo de Deus, você vê o deserto como um fim. Para aquele que vive o zelo de Deus, o deserto é só um tempo de preparo. Como diz o ditado do mundo, aquilo que não te mata te fortalece. Fique em pé no seu lugar. Se você puder, feche os seus olhos e acalme o seu coração. Não tenha pressa. Nós somos pentecostais e tem que ter uma mania que tudo tem que ser rápido, né, irmãos? Não tenha pressa. Feche os teus olhos. Feche aí os teus olhos. Começa a refletir um pouco no que você está ouvindo. Porque para alguns aqui nessa manhã, ou que está me escutando, o deserto já faz um tempinho que você está nele. A diferença é, você é povo ou é servo?